Oi, Oi, Paulo. Ih, tudo bem? Isso às vezes tudo bem? acontece. É, Acho que eu não, vou mas ter que tudo. sair e entrar de novo. Não, não, tô te vendo bem. Você Tô está te me vendo e vendo? ouvindo bem. Tô? Olha, engraçado. Eu não estou me vendo, mas tudo bem, então eu vou ficar aqui. Vou confiar em você. Tô. Eu não estou me vendo, que engraçado. É, curioso. É, é. Kelsey, prazer tê-la aqui. Mais uma vez, esse encontro com o Divan Cultural. Estou aqui na companhia do meu irmão. Nós fizemos aquela entrevista maravilhosa, em dois momentos Sim, incríveis, tanto no Tom na Fazenda, como também em Moby Dick, eu, Moby Dick. Né? Dick, isso. Aquele elenco Foi um incrível, prazer né? falar com você, Paulo. Por isso que eu estou aqui de novo. Achei incrível, assim, conversar com você. Ah, também, foi um grande prazer. E eu queria começar esse bate-papo tão agradável com você, falando, claro, não poderia deixar de falar desse fenômeno da pandemia. Como é que é para o artista que está engajado nos palcos, esse contato tão próximo com uma plateia que te ama, de repente essa parada como se a gente estivesse entrando numa dimensão paralela. É, a gente parece que está numa dimensão paralela, né? Costumo dizer, quer dizer, essa imagem não foi eu que criei, mas que a gente está no pior filme de ficção já criado de todos os tempos. É verdade. E uma coisa que ninguém jamais esperava, né? Eu estou com 55 anos de idade, nunca vivi nada próximo a isso e ninguém, né? Eu acho que ninguém que está vivo viveu uma coisa parecida com isso. Então, é tudo muito. Não há. Quer dizer, há relatos históricos próximos que Sim, nos é, ajudam um pouco a compreender. Mas do que a gente está vivendo agora, com esse momento tão conectado, né, que a gente é, está, realmente uma coisa muito, muito surpreendente, assustadora, né, o que todos nós estamos vivendo, né? é. Mas eu estava trabalhando muito, né, Paulo? Eu tenho trabalhado muito, ainda com muita alegria, nos últimos anos. Eu saí direto do último dia de gravação de Éramos Seis, vim para casa e aqui me quarentenei. E Nossa, né? fiquei basicamente mais de 140 dias, quase 5 meses, em casa mesmo, sem colocar Em o pé casa na rua. mesmo. Assim. É, eu optei, eu tive essa escolha, né? Eu acabei de fazer a novela, mas continuei contratada, então eu Uhum. pude escolher ficar em casa, meu filho fazendo aula, né, em casa, então, né, por internet, então eu pude Sim, fazer essa sim. escolha. E aqui fiquei. Agora, de lá para cá, parece que o mundo deu uma girada, né, de 360 graus. E a gente está tendo que redescobrir de que Uhum. maneira a gente continua atuando e criando, porque, né, mais do que nunca nesse momento de quarentena a gente percebeu a importância, a necessidade, né, da Uhum. arte para É, a existência humana, eu é acho que, né, verdade, é verdade. Nunca a cultura foi tão vital, tão essencial, né? tão essencial quanto nesse momento. Então, assim, e para nós artistas também é um momento que a gente não tem como não estar ativo. Claro, a gente pode não estar trabalhando, a gente pode não estar produzindo um trabalho que esteja sendo visto nesse momento. Alguns Uhum. acharam vias alternativas para mostrar o seu próprio É, trabalho, como eu estou fazendo agora, né? Eu estou em cartaz com uma peça virtual nesse momento. E tem feito outras experiências de leituras e experimentos cênicos pela internet, né? uhum. Por lives e pela plataforma Zoom nesse momento. Mas duvido que não tenha um artista que esteja em processo agora de criação, porque, É, né, a gente está sendo atravessado por essa mudança paradigmática do mundo, né? uhum. E historicamente a gente sabe que grandes personagens da nossa história, como Shakespeare, por exemplo, que também atravessou um período, né, de epidemias, né, que o artista nessa hora, apesar de ser uma circunstância tão trágica, é um momento também de muita reflexão e de muito trabalho com a sua criatividade, né? Ele com ele mesmo, com a sua solidão criativa. Há pouco tempo eu vi, os dados podem não estar corretos, tá, gente? Mas que Uhum. durante não sei quantos anos o Globe Theatre ficou fechado, assim, ficava em períodos de abre e fecha por causa da É, peste. E em um ano e meio, Shakespeare simplesmente produziu, entre as peças que ele escreveu nesse tempo uhum. quarentenado, ele escreveu Rei Lear e É. Macbeth. Então, assim, Uhum.
né? Não sei nem o que dizer sobre isso. Então, assim, digamos que ele aproveitou bastante bem a quarentena dele. Foi. Por nós, né? Então, é E é o isso. que nós estamos fazendo, de certa forma. Eu estive observando no teu Face, né? A riqueza de coisas que você está fazendo pelas plataformas e tal, que atualmente é através do mundo digital, do mundo virtual. Através Acho do que mundo se ele digital. fosse vivo, ele também se utilizaria muito desse recurso. Eu tô fascinada com essa nova descoberta, né? Eu costumo dizer, é claro, tudo que a gente tem produzido tem se discutido muito, se é teatro, não é teatro, enfim, tem uma discussão aí que acho que todos nós chegamos a um consenso que se tem feito não é teatro, mas, Sim. claro, quer dizer, não estou aqui traçando uma teoria sobre isso, mas a gente ainda está no meio do movimento, então não dá muito para analisar, né? A gente vai poder olhar com um olhar um pouco mais crítico quando rolar um certo distanciamento. Mas pensando nisso agora, em alguns eventos, algumas experiências, dá para simular, pelo menos, o teu gosto do acontecimento presente que o teatro traz. Desse dizer teatral, né? Incluindo o encontro com o público, de alguma maneira. É um encontro virtual, a gente não está no mesmo espaço físico, mas virtualmente a gente pode se encontrar no mesmo espaço. Claro. E essa autonomia que, de alguma maneira, produtiva, que a gente ganhou com esse fenômeno novo, está me instigando bastante. Eu estou com muita vontade, com muita ideia de criar muita coisa ainda, porque acho que a gente vai durar um tempo nisso, né? Então, eu estou com algumas ideias para continuar esse processo. E eu queria, antes de entrar nessa riqueza de espetáculos, que eu fiz um apanhado aqui, eu acho que você vai gostar desse roteiro que a gente vai conversar, eu queria começar lá da origem, porque eu estava pesquisando sobre você, e além de ser uma atriz maravilhosa, você também tem uma vivência dentro da arquitetura, como arquiteto. Como é que foi para você ser arquiteto e depois abraçar a dramaturgia? Pois é, tem uma coisa curiosa. Eu sou do interior do estado do Rio, nasci na década de 60, né? A cidade que eu nasci, hoje em dia, o município inteiro deve ter, sei lá, 15, não sei, 20 mil habitantes. É uma cidade... Não, mentira, tem 34 mil habitantes. É praticamente uma megalópole. O município que eu nasci. Sim. Então, e aí eu fiquei muito tempo, desde criança, eu tenho um pulso de criação muito intenso, assim. Eu sempre quis fazer, eu queria ser de circo, eu queria ser bailarina, eu queria ser pianista, eu queria ser cantora, eu queria ser pintora, eu queria entalhar madeira, eu queria fazer marcenaria, eu queria milhares de coisas. Expressar, né? Desesperadamente me expressar. E claro que com os recursos que a gente tinha, os meus pais foram nos alimentando de coisas, né? De algumas coisas que estavam ali à mão, mas a gente tinha uma carência muito grande de recursos. Não era hoje que você entra, por exemplo, numa papelaria, você encontra aquela profusão de coisas. Não, uma caixinha de lápis de cor de 12 cores era uma lenha, né? Então eu vivi esse processo muito. Eu sabia desde... Paulo, tem uma história muito louca. Eu lembro que eu estava no jardim de infância. Eu tinha 4 anos, eu não sabia ler nem escrever. E teve uma peça no jardim de infância e eu fiquei desesperada que eu tinha que fazer. E não me chamaram para fazer porque eu não sabia ler. Então não tinha como decorar o texto. E eu falava, mas dá para minha mãe, meu pai, eles leem para mim, eu decoro. E não me deixaram convidar uma outra menina para fazer. E eu lembro do desalento que eu fiquei. Tudo que eu queria era estar ali no palco. Olha que coisa louca. Isso eu tinha 4 anos. 4 anos. Só que a minha formação e tudo, eu não fui criada para isso. Isso era um desejo, uma realidade que era quase para ser criada, alimentada como um hobby. Então, eu saí, eu entrei na faculdade muito cedo, eu tinha 16 anos quando eu fiz vestibular. E aí eu morava nessa época em Campos e vinha para o Rio de Janeiro. Eu falei, gente, o que eu posso fazer, né? E o que me achei que podia ser um grande achado para a minha vida seria a arquitetura, porque eu sempre gostei muito de desenhar, de pintar, e eu era excelente aluna em matemática. Eu era primeira aluna em matemática. Eu falei, pronto, eu vou pelo menos satisfazer parte disso. Entrei na faculdade, a história não foi bem essa, assim. A arquitetura é uma profissão linda, mágica, maravilhosa, mas não era para mim.
Mas aí eu acabei cursando, fiz os 5 anos de faculdade, me formei, trabalhei 3 anos e meio como arquiteta, fiz projetos, tive casa construída, aí eu tinha um sócio, uma estagiária, e aí eu comecei, só que a grita pelo teatro começou a ficar assim, desesperada, parecia que eu estava tendo um chamado. E eu comecei a fazer uns cursos amadores, até que eu, enlouquecidamente, eu fiz um vestibular para Martins Pena e entrei na escola de teatro. E aí fiquei 6 meses nesse dilema. Aí durante esse período você fazia projetos, né? Não. Continuei projetando. Aí com 6 meses de escola, a gente estava, eu e meu sócio, a gente ia alugar uma sala comercial, porque por enquanto a gente estava trabalhando em casa. E aí quando a gente estava para assinar o contrato, eu falei, eu não posso. Aí eu tive um negócio, e aí ele falou, Kelsey, vai ver se é isso. Eu te espero aqui, pode deixar. Coitado, tá me esperando até hoje, né? Esse rapaz. Eu tenho a escola em 91, então isso já vai fazer 30 anos, né? Que eu larguei arquitetura. Cheguei a brincar com isso no meio do caminho aí, depois de 10 anos de atriz, eu cheguei até fazer cenário na Globo. Fiz assistência de cenário lá e assistência de cenário em 2 peças que eu me orgulho muito, 2 peças lindas, dirigidas pela Derbal, mas não era realmente, não é o meu lugar, sabe? Mas acabou agregando, né? É uma coisa que você traz para dentro da dramaturgia hoje em dia. Você consegue, né? Ali no teatro, é igual o ator que entende muito de iluminação, quer dizer, tá tudo ligado, né? Olha, deixa eu só dar uma parte, gente, eu de vez em quando olho para ler os comentários. Eu não vou conseguir acompanhar, mas eu quero dizer que vocês são maravilhosos, todos que estão aqui. É verdade, eu tô adorando. Os comentários são nossa mãe. Eu fico com vontade de parar para ficar respondendo. Eu tenho mania, né, Paulo? Eu respondo todo mundo no Instagram. Não sei se você já reparou. Eu respondo todo mundo. Eu adoro interagir, adoro. Meu sonho é ser que nem o Ari Fontoura, que consegue interagir com aqueles milhões. Que, aliás, agora no Instagram, né, o Ari despontou, né? Ele é uma loucura, ele é um fenômeno, porque é incrível. Ele tem uma espontaneidade, ele é um artista brilhante, né? E ele tem ele se coloca de uma maneira tão aqui, né? Entre a gente, divertido, que é irresistível, né? Todo mundo. É verdade. É irresistível. Agora, uma coisa que me fascina em você é que você é uma atriz que em vários veículos você consegue manifestar essa tua paixão, né, pela arte de interpretar. Você já fez cinema, você já fez televisão, o teatro é muito forte dentro de você, e do teatro, né, são aqueles atores de teatro, como eu cito às vezes, o Al Pacino. O Al Pacino, ele veio do teatro e ele, de certa forma, dizer a voz dele de teatro na televisão, no cinema. Aí eu pergunto para você, dentro desses veículos, qual eu sei que você os ama e faz com muito brilhantismo, mas qual aquele que ainda fala mais alto ao seu coração? É o teatro, né? Eu acho que tem uma coisa assim, eu estou apaixonada pela televisão, apaixonada, quero muito fazer muito televisão. Assim, eu tô sabe quando você está assim, num momento de paixão por uma coisa, eu tô num momento apaixonado. Eu fiz um filme, de fato, inteiro, que foi O Marido Caritó, e fiquei apaixonada, falei, tudo que eu quero fazer na vida é cinema. Mas o teatro tem um lugar, é o lugar do ator em que ele tem um domínio sobre os seus recursos, entendeu? E é onde ele expande o seu repertório, onde ele tem tempo e possibilidade de pesquisar coisas que os outros veículos não dão. Assim, a possibilidade de errar que a gente tem no teatro é muito maior. E é tão bom para o artista poder errar, né? Então, o teatro dá essa possibilidade do erro, do exagero, não no sentido da expressão, mas de você realmente colocar tudo para depois se entender. Os outros veículos tem isso tudo, mas de uma outra maneira. Eu ainda estou descobrindo também, né, Paulo? Eu posso dizer que eu fiz um filme, é verdade, eu fiz pequenas participações em outros, e eu fiz 2 novelas, fora as pequenas participações que eu fiz. Então, por mais que tenham sido experiências muito intensas, não dá para comparar com o tempo que eu tenho do teatro. Mas eu acho que nenhum ator que tenha uma história, uma vivência,
que tenha se moldado pelo teatro vai te responder diferente de mim. O teatro é esse lugar onde a gente... É como se fosse a nossa casa, sabe? Você viaja, você adora uma viagem, você vai para Paris, é uma loucura, mas você quer voltar para casa. Pro tem que ninho, voltar para casa. Pro ninho. Para você se alimentar, para você se reconhecer, sabe? E assim, uma das coisas que eu lamento, eu estava planejando, eu já tinha projetos e tinha um, inclusive, fechado, assim, eu ia estrear no final de maio, início de junho, uma peça, e eu estava doida para ensaiar, sabe? Mas aí a pandemia, né? Quer dizer, isso é o de menos o que ela fez, né? O que ela está fazendo com o mundo inteiro Mas esse projeto foi adiado. Foi adiado, a gente não tem conversado sobre isso, porque o projeto não é meu, o projeto é de uma atriz, da Francisca Queiroz, um projeto lindo que ela tem, que ela me convidou, com direção do Filbert, e ele foi interrompido mesmo. A gente estava, na semana que a gente entrou em quarentena, a gente tinha marcado uma reunião, sabe, para discutir, para falar sobre datas, sobre prazos, não sei o que eles estavam esperando acabar a novela para poder começar o processo. E aí depois a gente, fomos atropelados por essa, né, avalanche, então a gente nem falou mais sobre isso. Mas os projetos continuam, eu sou a rainha dos projetos. E entre tantos trabalhos tão bons em teatro, eu queria que você falasse de dois que são particularmente marcantes na tua carreira. A personagem Ágata, do Tom na Fazenda, como é que você viu essa personagem, e a sua performance em Moby Dick, em Eu, Moby Dick. Olha, foram os meus dois, acho que foram os dois últimos trabalhos, assim, e muito diferentes um do outro, né? Eu tenho tido uma sorte danada, cara, porque assim, é claro, se você vai, a carreira vai andando, então, né, a gente vai conhecendo as pessoas e tudo, e eu tenho tido convites muito especiais, e tenho tido a sorte, nesses dois casos, de poder escolher fazer, né? Porque eu me lembro quando o Tom na Fazenda estreou, a história é mais ou menos assim, eu tinha conhecido o Babaioff uns anos atrás, a gente se encontrou praticamente em cena no palco, fazendo Gota d'Água. Eu tinha feito a peça durante muito tempo, ele tinha entrado na peça para viajar para Portugal, eu não fui na viagem, a gente se encontrou na volta. E a partir dali, a gente se namorou artisticamente. Quando ele estava fazendo um filme, ele acabou de fazer o filme, que ele tinha ficado, sei lá, quase 4 meses no sul do Brasil fazendo o filme, e veio para o Rio assistir o Incêndios. E em Incêndios ele falou, Kelsey, estou traduzindo uma peça, e eu tenho uma personagem que eu traduzo com você falando no meu ouvido. Opa, que legal. Falou, pelo amor de Deus, você tem que aceitar. E aí a gente fez, depois de um tempo, a gente fez uma leitura dessa peça, que ainda era projeto, e eu fiquei acachapada, eu acabei o texto, eu tava, tipo, sem ar. E depois de um tempo ele conseguiu produzir, a gente conseguiu o patrocínio do Oi Futuro, ficamos lá e a peça tem tido uma carreira extraordinária, né? E ali foi tudo ali mexeu muito comigo, porque de alguma maneira aquele universo, não tem nada, é uma outra história, mas ele recuperou muita coisa do meu imaginário, sabe? Tem muita coisa ali naquela peça de que de alguma maneira, em algum lugar do meu imaginário, eu passei por aquilo, entendeu? Porque eu sou do interior, e eu tive, né, uma vivência religiosa muito intensa quando eu era criança, eu quis ser freira, Paulo. Então, assim, tem muita coisa ali que de alguma maneira passou, né, e a peça foi muito feliz, foi um encontro criativo muito incrível para todos os artistas que se envolveram na peça, uma peça muito afetiva, muito amorosa, muito, né, foi muito incrível. E eu, depois de Tô na Fazenda, eu recebi muito convite de trabalho. Eu nunca tinha recebido tanto convite de trabalho para teatro quando eu Tô na Fazenda. Era uma loucura. Eu lembro que a gente estreou no primeiro semestre, no segundo semestre eu disse 9 nãos, assim, quase que de uma leva, porque a peça teve sucesso e foi continuando. Foi uma coisa bem louca, assim. E aí, muita coisa que eu queria muito fazer, outras que, enfim, nem tanto. E aí, depois de um tempo, aí eu fui, né, eu estava para fazer... Foi isso, eu estava para entrar no Éramos 6, o Tom tinha dado uma parada e veio esse convite irresistível de fazer o Moby Dick. Que era uma experiência completamente diferente, num teatro que fugia, num teatro que não era um teatro dramático, um teatro mais narrativo, mais épico, né? Com uma experiência multiplataformas, com uma galera... Alguns eu nunca tinha trabalhado, aliás, ali eu só tinha trabalhado com o Márcio Vitor, mas uma galera que eu achei incrível, tudo ali me seduziu. E tem
Uma coisa curiosíssima. Eu estava louca, falei, gente, eu não posso fazer, eu não posso fazer. Eu tinha acabado uma temporada com o Tom e ia entrar para fazer Era Uma e Seis. Eu falei, eu não posso, não posso. Aí falaram, ai, Kelso, mas seria tão legal se você fizesse. Aí eu falei, quando é que a peça estreia? Aí falaram, 6 de junho. Aí eu falei, não acredito, 6 de junho é meu aniversário, eu tenho que fazer essa peça. Opa, Parece que vocês marcaram uma escrita. data para festejar É. o meu aniversário. E assim foi. Então foi um trabalho louco, muito intenso, né? Muito vigoroso, muito intenso, muito prazeroso. Aquele elenco ali também é outro que eu quero. Eu queria que a gente estivesse quarentenando todo mundo junto, né? É. O Márcio Porque Vitor, você fez agora, a nível da internet, um trabalho chamado Veneno, né? Isso. A gente tinha, antes de tudo começar, a gente se encontrava eventualmente no Projac, ele estava gravando lá, eu também, e a gente começou a fomentar uma ideia de fazer uma peça juntos. Eu falei, Márcio, a gente tem que fazer aquela peça de casal, que a gente gosta muito um do outro, gosta muito do trabalho um do outro, e a gente estava planejando isso, então já tinha uns textos que a gente tinha namorado de ler, papapá. Quando começou esse negócio todo? E aí, depois que eu saí do pânico da quarentena, do início da quarentena, que eu fiquei estatelada no primeiro mês, eu falei, Márcio, vamos começar uma experiência? E aí a gente chamou o César Augusto e a gente fez. A primeira experiência foi Veneno, e que foi, assim, uma maravilha de fazer. A gente entrou nesse terreno híbrido. É isso que é uma coisa que está me instigando muito. É um terreno... É muito estranho. Híbrido, não é teatro, não é TV, não é cinema, não é uma coisa... É desconhecido, né? Não é nada que a gente conheça. Então, e a leitura está até hoje lá no meu IGTV, quem quiser ver, a gente deixou disponibilizado, que a gente pensou em entrar em cartaz na internet com o Veneno, mas não dava, porque, enfim, a peça outra pessoa já tem os direitos da peça, então a gente deixou ali, entramos num acordo e está lá nessa nossa leitura. E já estamos trabalhando no outro texto. De acerto, né? Eu estava vendo, foi um sucesso. Uma loucura, quase 2.000 pessoas, sei lá quantas pessoas viram. O Tiago Sacramento, então, que agora, o Tiago Sacramento, que fez a nossa transmissão ao vivo, ele trabalha lá também com Quarencena, ele é um gênio desse negócio. É impressionante, Paulo. Muito do que está lá tem a ver com a qualidade do trabalho dele, sabe? Visual e até de ideias mesmo. É uma dramaturgia associada também, né? Essa transmissão, né? É uma dramaturgia associada. E agora a gente está num processo de outro trabalho. Quinta-feira agora a gente tem um encontro, um ensaio, estamos trabalhando um outro texto, que eu ainda não posso falar qual é, e daqui a pouco a gente vai apresentando outra coisa, outro processo. E voltando só um pouquinho à Ágata do Tom na Fazenda, né? É um personagem muito arquetípico, ele visita muito aquele reino das mães do Jung, né? Como você foi capaz, né, de passar tão brilhantemente aquelas nuances, né, da mãe que diz não saber o que está acontecendo, mas no fundo ela sabe, na verdade, né? Então essas nuances foram brilhantes. Muito obrigada. Cara, eu não sei, assim, tem uma coisa... Ali o trabalho foi todo muito... A gente construiu uma atmosfera, sei lá, um novo universinho ali naquela fazenda. E tem alguma coisa em mim, sabe, que eu acho que eu não sei, parece que eu conheço essa mulher. Sabe quando eu me lembro uma vez da Camila Amado falar isso, eu tinha entendido na época errado o que ela tinha dito. Quando ela falou, eu conheço essa personagem. Eu achei que ela queria dizer como personagem. Não, parece que você conhece aquela, sabe? É um universo ali que você, de alguma maneira... reflete em você. São aqueles sojas interiores que a gente carrega, né? Sim, e aí se comunicou comigo de uma maneira e parece que eu entendia, sabe? Foi uma coisa muito, muito, muito doida que aconteceu comigo com a Ágata, né? Porque uma mulher com uma vivência, era uma vivência muito mais, uma mulher, digamos, mais velha, mais castigada, mas tudo até no início. Eu falei, eu vou fazer mais branco no meu cabelo, não era nem para envelhecer. Eu falei, já tô velha para isso, mas é para dar o sentido do descuido, sabe? Eu queria isso, queria essa mulher que não, entendeu? Que não olhasse para ela mesma, que não, sabe, que fosse a mulher da ação e não a mulher da contemplação. E, enfim, nossa, eu tenho uma saudade de fazer. Você dizia isso muito bem.
através do olhar e da palavra. É impressionante. A gente via essa mulher nitidamente pelo olhar e pela palavra. Como você conseguia revisitar esse arquétipo dentro de você de uma maneira Oh, cativante. que delícia ouvir isso, que delícia. Eu fui muito feliz ali. Eu tenho, é o que eu falei, eu tenho tido a sorte de uns trabalhos, sabe, que tem me alimentado muito, sabe, tem me deslocado, porque de alguma maneira eu falo que a Agatha eu conhecia, mas me deslocou muito, me tirou muito desse lugar, que, por exemplo, eu me lembro de ter entrevistas que me perguntavam, se você tivesse um filho gay, eu falava, gente, isso não é uma questão para mim. É tudo engraçado, né? As questões que ela tinha na peça, nem de longe tocavam as minhas. Quando eu digo que de alguma maneira eu dialogava com aquela mulher, era com esse universo do amor e da dor, da impossibilidade do amor, sabe? Sei lá, tinha um lugar ali que não é meu, que não é da minha história, mas que eu adorei mergulhar, entendeu? Voltou. Eu adorei mergulhar. Desconectou? Oi, voltou. Não tem problema não. Eu não sei o que está acontecendo. Você não é velha, não, é linda? Então uma linda velha. Adorei. E agora, pegando um gancho dessa personagem, me lembrei também o seguinte. Nesse universo das mães, aí você faz Anice na televisão, que é uma mãe vítima de violência doméstica, né? Um papel a nível de drama muito forte, muito intenso, que lhe rendeu até aquela indicação ao Prêmio Melhores do Ano, do Faustão. E depois você vai também para uma mãe, mas agora uma mãe com uma veia cômica, você conseguiu dar uma... que é o personagem da Genu, né? Genu. Não era muito feio. Olha, eu fui muito sortuda. Eu vou te dizer uma coisa, porque quando eu entrei na TV, aliás, a Anice veio um pouco pelo Tom na Fazenda. E a Anice foi ganhando um terreno dentro da novela em que ninguém sabia que ia ter aquele... Assim, eu acho que ela foi uma personagem que falou muito com muita gente, a gente nem suspeitava disso. Eu acho que ninguém suspeitava que houvesse tantos casos ainda hoje no mundo, né, contemporâneo, de mulheres submetidas àquele tipo de tratamento, né? E essa semana... Não, é uma coisa inacreditável. Eu lembro que da gente questionar isso antes da novela estrear, mas será que as pessoas vão se reconhecer nessa personagem? Parece uma coisa tão antiga, surreal. A quantidade de gente que se conectou comigo foi uma coisa impressionante. E aí, teve aquela coisa, melhores do ano. Você sabe que parecia que até hoje, quando eu olho foto, parece que era também um filme de ficção. Porque eu entrei na televisão, numa novela das 9, com uma personagem que caiu no gosto do público para Melhores do Ano, de repente eu, que era uma atriz de anos de teatro ali, né, uma operária, de repente entro num mundo completamente diferente. Eu cheguei a levar um susto, viu? Porque é uma visibilidade, um troço para ser atropelada pelo negócio. A gente não tem noção do quanto a gente atinge, né? Não tem noção. Eu só percebi isso ali no movimento. E aí depois, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa espetacular. O Silvio de Abreu, que é o chefe de dramaturgia lá da Globo, e que fez a primeira adaptação de Éramos Seis para televisão, e que a partir dela, e que a nossa versão foi baseada na adaptação dele. Pela Anice, ele que falou, você vai fazer Dona Genu. E eu não conhecia, eu não tinha acompanhado quando passou no SBT, porque eu estava fazendo teatro, em 94, tinha acabado de me formar, eu não podia ver televisão, assim, não dava tempo, a gente não tinha essas plataformas que a gente revê, né? Naquele horário você estava no teatro, né? Exatamente, era a hora do teatro. E aí, quando eu vejo qual era o perfil da personagem, eu falei, meu Deus do céu, que assim, foi uma benção mesmo ele ter visto naquela mulher, na Anice, naquela atriz que fez aquela mulher, a possibilidade de fazer uma personagem tão de outra gama, né, de aspectos, né, outro espectro, tão diferente, assim. Porque embora tivesse o lado cômico, né, um pouco mais leve, e até do próprio horário, né, das 6, essa imagem controladora existia, porque ela é controladora dos filhos, né?
É. Não, isso foi uma barata. Eu brincava no início, eu falava assim, eu acho que eu vou descontar um pouco nessa novela o que eu sofri na outra. Porque lá Ah, eu não podia fazer, eu não tinha voz ativa nenhuma até um determinado. é, Ah, e aqui o perfil lá, que é um perfil maravilhoso que criaram para mim e para o Kiko, que é ah, Kikelse é? Forever, que é Ah, que legal. maravilhoso. É, barato, e ela resgata um monte de coisa, sabe? De Aham. pega cenas, Ah, fotos, que momentos, eu bacana. amo barato. Nossa, Genu, você sabe com quem eu encontrei hoje? É engraçado estar falando Ah, dela, Marcos ah. Caruso. Ah, o Caruso, sim, o Caruso é um Gravei doce com de o pessoa. Caruso hoje. Olha que Aham. coisa. Não, Caruso é um espetáculo. E falamos um pouco hoje do Genu, porque ele fez com a Jandira Martini, né, uma dupla Aham. Virgulino, que era completamente diferente do que eu e o Kiko criamos. E ele falou que Aham. maravilha ver isso, né, como personagens que podem ser feitos completamente diferentes, né, e com o mesmo movimento inicial. Meu Foi um movimento barato. inicial. Que legal. Agora, preocupado um pouquinho com a questão do horário, eu queria agora destinar um pouquinho de tempo, depois a gente pode até voltar em outros personagens, mas para falar desse teu projeto mais atual, que é Parece Loucura, mas há método, com direção do Paulo de Moraes e produção do Armazém Companhia de Teatro. Como é que é essa experiência que eu já tive? Mas eu queria que você explicasse para o nosso público essa experiência que eu achei absolutamente instigante. É uma coisa incrível, assim, é incrível. A gente está vivendo um momento. Porque assim, o que aconteceu? Eu tinha uma paixão platônica pelo armazém, a gente, né, bem que é aquela coisa que você se namora, o armazém marcou muito para mim. Um dia eu comentei isso com a Patrícia Selon, que quando eu vi A Ratoeira Era o Gato, eu estava na escola de teatro e eu vi aquilo, eu fiquei chocada. Eu falei, que é isso? Que peça é essa? Que direção é essa? Que atriz é essa, né? E É, aí, com essa história da quarentena, tirando todas as coisas ruins que tem acontecido, né? de alguma maneira, vários artistas que antes só não conseguiam, nunca poderiam pensar em criar um trabalho juntos por causa de suas agendas, porque não Uhum. tinham ainda, de repente a gente está se encontrando nesse território aqui. Gera essa E aí, disponibilidade. com essa disponibilidade, aí a Patrícia me convidou para participar lá de uma leitura com ela, com a Simone Maser, no Para em Cena, Uhum. e depois veio esse convite para fazer o Parece Loucura. E é uma ideia incrível que eles tiveram, que a Armazém teve. Pegou personagens shakespearianos e criaram uma espécie de jogo, que é, né, essa coisa da votação, da eliminação, que hoje em dia é tão em voga nos programas, nos realities e na internet, e a gente coloca esses personagens na roda, somos 9 personagens shakespearianos, e eles vão Uhum. batalhando um com o outro. O que quer dizer batalhar? Cada um, a gente tem preparado 3 cenas para apresentar e Sim, que é sim. a nossa trajetória na peça, né? Uhum. Se a gente vai ganhando as etapas, a gente consegue fazer o espetáculo inteiro, mas a gente pode ser eliminado até antes de Ah, começar. uhum. Então, Vocês cada têm que dia de ir espetáculo, ganhando etapas, é. exatamente, cada dia de Uhum. espetáculo é um arranjo diferente, é uma dramaturgia nova, porque Uhum. depende de quem o público vota. E outra, Uhum. depende de com quem, porque é tudo feito a base do sorteio e da votação. Sorteia-se quem joga junto e depois Sim, o público vota para ver quem permanece no jogo, ou quem que sim. quer eliminar. Então, É. cada dia tem uma dramaturgia diferente. Então, a gente está vivendo uma experiência inusitada, que é uma frequência impressionante de público. A gente está tendo Uhum. um público bem bacana e um público que retorna para ver a peça. Viu? Uhum. Aquele velho bom, sabe, aquele velho bom espetáculo de É. teatro quando o gato cai no boca a boca, que a pessoa vê a É. peça 4, 5, 6, 7 vezes, está É. acontecendo isso com a Não, e até gente. porque é sempre uma nova peça. É sempre uma nova Exatamente. peça. E com a coisa do público participar, eu acho que isso também é instigante, sabe? Você querer É. votar, você querer escolher, enfim. Eu acho que isso tem também motivado, assim. E é uma galera sensacional, né? Um elenco delicioso. O Paulo é incrível de trabalhar, nunca tinha trabalhado com ele. Ele é um diretor amoroso, vibrante, sabe? Quando a gente faz uma coisa Uhum. bacana, aquele cara parece uma criança acompanhando um jogo, Uhum. entendeu? É. E, algumas pessoas ali com quem eu já tinha trabalhado, acho que foi com a Vilma Melo Uhum. e tinha feito uma leitura com a Patrícia Selonck. Uhum. O resto a galera eu conhecia, mas fui encontrar ali no jogo, né? Ah, não, mentira, É. eu E fiz uma a Mel novela com o também, Bianco. uma Fiz a ótima. novela Eu com me o lembro dela Bianco. em Amargo Fruto. Sim,
A Vilma é maravilhosa. Vilma e a Patrícia são duas maravilhosas. Tem ainda a Liliana de Castro, incrível, que eu não conhecia. Tem a Bel Pacheco, que eu tinha trabalhado com ela numa peça. Ela produzia uma peça que eu fiz, é uma atriz incrível. Os meninos maravilhosos, Charles Fricks, Sérgio Machado, Marcos Martins, né? O Lobianco, o Jopa Moraes, que é filho da Patrícia com o Paulo. E é um empreendimento ali quase familiar, né? A Malu também, filha deles, participa lá, coordena, ajuda lá as coisas. É um trabalho muito amoroso também, sabe? Tem sido encontros, Paulo, porque assim, a gente está vivendo um momento muito desolador, né? Tudo que a gente está vivendo nessa situação da saúde pública e mais o que a gente vive numa situação política no país, que é esse desgoverno, que me desculpem que os que vão discordar de mim, mas assim, a gente... sei lá, mais de 2 meses a gente vivendo uma pandemia, que a gente não tem sequer o ministro da Saúde, realmente, de fato, a gente tem o ministro da Saúde interino. Então a gente está num momento muito triste, muita gente desempregada, muita gente passando necessidade, né? Muito morador de rua. Eu fico pensando, o dia quando choveu, eu falei, meu Deus, as pessoas que moram em condição de rua, sabe, as pessoas não têm nem a quem pedir comida, tá frio, tá chovendo, sabe? Então, assim, a gente está numa situação muito triste, mas nesse momento o que a gente mais precisa é de solidariedade, é de amor, não é cafunice isso não, isso é verdade. Se a gente não olhar para o ser humano, não olhar para o outro com olhares amorosos e acolhedores, e entender que a gente tem que parar com esse consumo desenfreado, que a gente tem que entender a vida de uma outra maneira, parar de destruir a natureza como a gente está destruindo. Então, assim, esse terreno todo, aí quando você tem, nessa loucura toda, você encontra um grupo que está amorosamente criando junto, nossa, você quer morar numa live, entendeu? Você quer morar naquele universo paralelo, sabe? Mundo virtual, Exatamente. Então, e quando eu falo essas coisas todas, independentemente da minha orientação política, que eu tenho muito clara, mas não é nem nessa questão. Não, simplesmente, entendo. Sabe, por isso que a gente está vivendo, assim, sabe? Realmente Mas, assim, eu acredito nisso, que a saída é a gente tem que olhar, o ser humano tem que passar a olhar para o outro com olhos de amor, sabe? Aquela criança que está abandonada, aquela pessoa que mora na rua, a gente entender que a gente sabe que se a gente tem, doa um pouco, entendeu? Sabe? Se a gente... uma coisa linda, o Caco Ciocler começou aquele movimento de 1% fortes, né? Para os empresários. E aí teve um movimento, quando, né, essa primeira onda, pessoa de você doar 1% de qualquer coisa sua em prol do outro. 1% do seu tempo, 1% do seu comércio, 1% de qualquer coisa. Se a gente pensa sobre isso, do que a gente tem para doar, que não precisa ser dinheiro. Né? Nem que seja, por exemplo, o que eu sou? Eu sou uma atriz, então a gente está até fazendo lá, a gente faz o Parece Loucura, é monetizado, né? A gente está lá fazendo as pessoas mas, por exemplo, se eu faço as leituras com o Márcio Vitor, a gente doa o nosso trabalho, nosso tempo, parte do que eu posso fazer é isso, então eu farei isso. Se eu tenho dinheiro para doar, vou doar, se eu tenho roupa para doar, vou doar, sabe? Você está doando o seu trabalho com amor, né? É o amor através do seu trabalho. Isso eu amo muito isso que eu faço, Paulo. Eu realmente sou é engraçado, às vezes eu fico falando de trabalho, assim, falando da coisa, eu sou realmente uma apaixonada por isso que eu faço. E porque também faz parte da minha, não, além de fazer parte da minha existência, faz parte da minha sobrevivência. Eu não acho que eu não conseguiria viver nesse mundo se eu não fosse artista. Olha que Deus. Eu não conseguiria. Não saberia viver. Entendeu? Por que não sei, né? Eu fico vendo meu filho, que vai fazer 17 anos agora, sexta-feira, e ele também, ele é um artista. Ele só consegue ver esse mundo através desses olhos. É uma questão de sobrevivência também, né? É uma coisa dele, mas também, pela convivência contigo, também de muita admiração por você, né? Por ver essa paixão que você tem também. Eu acho que isso a gente inspira. Claro, a pessoa tem que ter também a vocação. Mas a vocação, tendo um exemplo a que se inspirar, melhor ainda. Sim, e o pai dele também é do meio, né? O pai dele é diretor de teatro, um cara que foi até um tempo sem trabalhar.
por situações alheias à vontade dele, enfim, mas ele sempre foi um cara incrível, a gente se conheceu no teatro, inclusive, o Pedro é cria de teatro, e hoje eu estava conversando com ele não tem interesse nenhum em ser ator, nada disso, né? A onda dele é música. Eu fico assim, tão engraçado, filho, você não tem, assim, deve ser trauma, né? Mas é a arte, né? Aquilo que você falou. Me perdoe te cortar, mas é a arte, né? Aquilo que você falou. Você, quando criança, queria ser várias coisas, e muitas dentro da arte, né? E o teu próprio chamamento no início, Paulo, eu quis ser freira. O que é o teatro na sua vida, se não um sacerdócio, uma outra forma de sacerdócio? Totalmente um sacerdócio, totalmente. Eu acredito nisso mesmo, né? Igrejinha. Tem uma coisa engraçada, tudo lá na Globo ria de mim, porque eu tenho uma mania, que é a seguinte, em teatro eu sempre fiz isso. Antes de subir no palco, eu beijo, eu ponho a mão, beijo e faço o sinal da cruz. Faço isso desde, não sei porquê. Eu faço isso desde que eu comecei a fazer teatro. Tipo assim, obrigada por esse lugar, obrigada por esse palco, obrigada por essa oportunidade, obrigada por... Então, eu fazia isso no estúdio todo dia. Eu lembro dos técnicos, do cara, do guarda, ficarem olhando para mim e falaram assim, meu Deus, que maluca é essa? E aí, agora lá, tô gravando lá, né, esse especial do Sob Pressão, não dá para beijar o chão, né? A gente não pode sequer tocar em nada. Assim fica tá tudo contaminado, que mundo é esse, né? Então eu faço mesmo, é minha igrejinha, é o lugar em que eu coloco as minhas melhores intenções em relação ao mundo, às pessoas, enfim. Agradecendo por esses momentos de pequenos milagres que a gente vive, né? Nós vivemos pequenos milagres, né? Que às vezes a gente chama de cotidiano, mas no cotidiano estão os pequenos, né? Sim, nossa, o tempo todo, né? O tempo todo. Ai, gente, olha, obrigada a vocês, tá? Os comentários são as coisas mais deliciosas. E foi tão bom você falar agora sobre Sob Pressão, que é um seriado que eu admiro tanto, e ainda mais ter você no primeiro episódio do retorno da temporada. Você pode falar um pouquinho do teu personagem? Posso. Quer dizer, eu não posso falar de muita coisa, né? Vou falar meio que saiu na imprensa, né? Porque... mas eu posso falar assim, é uma experiência extraordinária, tá nesse momento voltando a gravar. Eles estão, né, a Globo está com um protocolo, assim, parece que a gente está numa coisa da NASA, assim, sabe? Com todos os cuidados do mundo, realmente é um cuidado. E é uma equipe, e é um elenco extraordinário, né? Histórias maravilhosas. Então, eu faço uma pequena participação afetiva mesmo, sabe? De uma cuidadora lá, enfim, estou com uma história lá que é envolvida com a história do Marcos Caruso. E está sendo uma emoção gravá-lo. É uma loucura. Assim, hoje eu voltei de lá, é inacreditável, assim, sabe? Porque, eu não sei, claro que daqui a pouco a gente espera ou que a santa vacina aconteça, ou que se encontre um protocolo de tratamento também, ajudaria bastante, né? Uma coisa que realmente funcionasse. Mas, por enquanto, a gente vai ter que viver com esses cuidados. Já estou tivendo de máscara, acho sensacional como forma de... né, como de educar, né, a galera. E aí, então assim, a gente está vivendo uma nova era, né? Vamos ter que entender como é que é isso. Está sendo muito emocionante, tá? E como é que você vê essa perspectiva de reabertura dos teatros ainda nessa circunstância pandêmica? Olha, isso é tão doido, Paulo, porque eu não consigo ver como a gente vai conseguir agora, sabe? Eu até eu vejo muita gente triste, muita gente desempregada, meu Deus, a galera toda, a técnica, os artistas, enfim, porque a gente de alguma maneira está se virando, mas e os contra-regras? Os cenotécnicos, os iluminadores, entendeu? Então, assim, é claro que isso é urgente, mas ao mesmo tempo, como é que a gente vai colocar essa gente toda trabalhando dentro do teatro, um público lá dentro, com as condições que a gente tem? Entendeu? Com uma testagem que não existe, né? Com as pessoas que ainda andam com máscara no queixo, com esse monte de negacionista que acha que essa é uma invenção. Então, assim, eu não sei, de verdade, assim, um lado meu quer muito que volte à normalidade, seja ela de que jeito for, mas um lado meu está muito receoso com essa volta. Eu acho que ainda é precoce. Sabe? Agora, eu vou colocar uma ideia assim aqui, não sei para os governantes, né? Espero que eles possam ter essa ideia. Você não acha que poderia ser um investimento, a gente voltar um pouco a ter eventos assim, com um teatro de lona,
um teatro ao ar livre. Por exemplo, por exemplo, o Prudential, é possível você fazer isso, porque a própria construção do Niemeyer permite isso. Outros teatros já não permitiriam. Mas o que Parece você acha que lá disso? no... Não, eu acho sim, eu acho que a alternativa é essa, mas para isso realmente você tem que ter investimento. Ou da iniciativa privada ou da iniciativa pública. Os artistas não têm como montar essa estrutura, entendeu? Então, assim, eu acho que dessa maneira, teatro de rua, isso, acho que nos espaços abertos. Eu tenho que ver, as pessoas estão voltando aos poucos, né, no exterior, por esse distanciamento, mas é um tipo de educação... A experiência do drive, né, também. Que é diferente de nós aqui. Então, eu acho que aos poucos a gente estudando alternativas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente está falando. Assim. Eu acho que a gente tem que ter, a APTE está promovendo uns encontros e outras entidades para a gente discutir sobre essas possibilidades. Agora, realmente tem que ter investimento. Esse compromisso, compromisso geral. De achar importante, sabe? Na Alemanha, por exemplo, lá no início da quarentena, já tinha um projeto, os teatros têm que voltar, então tinha um projeto. Você viu aquela foto que ficou famosa, com aquele teatro com as cadeiras arrancadas? Mas pelo menos é um jeito de pensar. Aqui parece que os artistas a gente tem que se virar para voltar ao teatro. Vocês que se virem aí, entendeu? Sim, né? Gente, o teatro é fundamental. O cinema é fundamental, a música é fundamental, as manifestações culturais espontâneas são fundamentais, você tem que ter o samba, tudo isso, a gente tem que pensar maneiras disso voltar. Né? Voltar. E, de certa forma, todo esse trabalho online que vocês estão fazendo, não sei se você também concorda comigo, está criando uma nova geração de admiradores do palco, num palco muito próximo que eles vão poder frequentar. Isso eu estou achando fascinante. Outra coisa fascinante é esse interesse realmente que as pessoas estão tendo por essa linguagem que não é a linguagem que estão acostumados a ver, né? Através do audiovisual. E o público de todos os lugares, né? A gente lá no Parece Loucura, a gente tem gente que assiste de Londres, do Chile, entendeu? A gente está morando em Portugal. E aí, gente de outros estados e que de alguma maneira tem acesso ao que a gente pode estar fazendo aqui. E aí suscita isso mesmo. Tem muitos jovens que falam, caramba, outro dia foi um menino maravilhoso que fez até uma resenha em vídeo da gente, incrível, um moleque de 17 anos. Sabe? Maravilhoso, pensando, eu achei isso tão bacana. Então, tem realmente uma galera que nunca tinha assistido. Gente que nunca foi ao teatro na vida. E que vocês estão trazendo, né, essa oportunidade de se aproximando dessa linguagem, né, ainda que seja... Exatamente. Então, assim, vamos ver, eu acho que a gente está indo no meio do furacão, sabe, Paulo? Acho que a gente está... Estamos tentando, e eu admiro muito, eu quero dizer que todo o meu amor e gratidão a todos os artistas que estão bravamente tentando alternativas, sabe? Então, como dizia aquele movimento modernista, né? Nós não sabemos o que queremos, o que não queremos é o que está aí, né? O que está aí, então a gente ainda não sabe o que está fazendo, mas a gente quer tirar o pescoço do atoleiro, né? Porque é isso, né? Estamos tentando, né? Estamos nos reinventando. É isso aí, está escrito aqui, reinventando para viver, é isso. Para viver. Agora, eu achava muito importante, assim, eu acho entender a arte e o artista, e isso não estou legislando em causa própria. Como assim, faz parte, a cultura como é que eu vou dizer? É a alma de um povo. E a cultura são as mais diversas manifestações. Isso não é descartável. Isso é, claro, nesse momento... É a alma, né? É a alma daquela nação. É a alma do povo. Para não sermos bárbaros, não sermos... para a gente se entender e para a gente sobreviver. Essa quantidade de coisas que a gente tem assistido, assim, você vê o consumo cultural nessa quarentena, aumentou tremendamente. Assim, porque as pessoas necessitam, uma dramaturgia, ela foi necessária para a gente se estabelecer como espécie, inclusive. Como espécie, a gente só passou a viver, a se entender como espécie quando a gente conseguiu contar, quando a narrativa nos significou.
Que é o legado, né? É o legado que é deixado de É um geração. legado, então, assim, é uma coisa que está no DNA humano, né? Então, enfim. Mamãe manda beijo, beijo, beijo para ela. Ah, é minha prima, eu acho. É, o perfil dela eu não identifico de hora, mas beijo para os psicólogos, beijo de toda a minha gratidão. Se não fosse a minha Estou falando da analista, minha classe aqui. Obrigado, obrigado. você é? Caraca, você observa de mim. Maravilha, muito obrigada a todos os psicólogos. O que seria de nós sem a internet? O que seria de nós sem os médicos, os profissionais de saúde, sem os entregadores, sem os caixas de supermercado, sem os garis? É uma galera que está se arriscando direto. Eu fico emocionada de pensar, sabe? Uma galera que está direto aí para a gente poder ter condição digna de sobrevivência, entendeu? A gente tem muita gente para também, agradecer. me incomodou muito, porque ao mesmo tempo que a gente se comovia com essa dedicação de todos, desses que não deixaram de ir às ruas, de trabalhar desde a fase mais crítica da pandemia, Sim. E a falta de apoio, sabe, dos governantes, e isso dói no coração da gente, né? Dói, ao contrário, não só falta de apoio, como parece que as pessoas querem castigar. É uma loucura, né? A gente está no momento que não pode, gente. Vai repetir. Eu no início da quarentena, eu achei que o mundo ia. Ai, temos um momento para refletir, para pensar, vamos todos melhorar como um corpo de pé. Não é verdade. Não é isso, eu nem estou aqui falando do lado dos que estão na luz e na sombra, não é isso. Mas é assim, mas de alguma maneira a gente não tem como passar impune por esse momento. Então, pelo menos que seja, com isso que eu tá virando uma ladainha para mim, sabe? Vamos olhar para o outro, vamos olhar com afeto, com interesse. Vamos olhar com interesse para os outros seres humanos, entendeu? Né? E para entender como é que a gente pode funcionar nesse mundo. Porque do jeito que está, né, a gente já está vendo que está funcionando muito bem, né? E outra coisa que eu queria abordar contigo, agora que infelizmente o tempo está começando a terminar, quando o papo é gostoso, né, você vê que passa rápido. Tem de passagem, esse teu amor por Fernando Pessoa. Eu fui acompanhando lá, poesia, e você tem um texto maravilhoso lá no Face, comovente, né? Nem sei se você tem ele de cor, por isso que nem vou pedir para você recitar um pouquinho. Totalmente de cor, mas eu tenho ele de cor. Eu tenho ele de cor há muitos anos. Eu decorei algumas coisas do Fernando Pessoa na época. Quer dizer, eu sempre gostei muito de poesia, e Fernando Pessoa, em especial, sempre foi para mim, assim, né, alguns poetas eu tenho de meu coração. Eu tenho um irmão que é poeta, o Ralph Ekar, que é incrível, e eu sempre tive isso. Mas aí tinha uma época que eu usei como estudo, inclusive, na época da escola de teatro. Eu estudei muito poesia, sabe? Você gostaria que eu falasse a poesia? O aniversário? Eu não sei se. Sim, pode ser. Um trecho. Ou um trecho, se for muito longo, um trecho do poema. Tem 3 minutos. Nós temos 3 minutos. 3 minutos. Sim, meu Deus, não sei se dá. Mas então eu vou começar. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos. E a alegria de todos e a minha. Estava certa como uma religião qualquer. No tempo em que festejavam o dia dos meus anos, eu tinha grande saúde de não perceber coisa nenhuma. De ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando eu vinha ter esperanças, eu não sabia ter esperanças. Quando eu vim olhar para a vida, perder o sentido da vida. Sim. O que foi de suposto a mim mesmo, o que foi de coração e parentesco, o que foi de serões de meia província, o que foi de amarem-me e eu ser menino. O que eu fui. Ah, meu Deus. Eu só hoje sei que fui. A que distância? Nem eu acho.
o tempo em que festejavam o dia dos meus anos. Oh, bravo! Muito obrigado, de coração, Kels. Que momento lindo que você compartilhou com a gente. Obrigada, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, Paulo. Você é Olha, muito, muito incrível, porque você demonstra um interesse, um humor, um conhecimento que raríssimas vezes a gente encontra no entrevistador. muito obrigado, Kels. Vai cortar daqui a pouquinho, 6 segundos. Muito obrigado pela tua participação.